A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus também para você, amado, que está em casa, que não pode estar aqui conosco, mas eu quero mandar um abraço, dizer que eu estou morrendo de saudade da igreja toda aqui reunida, que você sinta-se abraçado na sua casa, onde você está. Deus te abençoe e te guarde desse mal, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um trecho do versículo 4, a parte D do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Não puderam encontrar nele falta alguma, pois ele era fiel. Você pode baixar sua cabeça para a gente fazer mais uma oração? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos nessa noite de estar na tua casa, Senhor. Isso, Deus, nos mostra a tua fidelidade, Senhor, pelas nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. Nada, Senhor, tem nos faltado. O Senhor nos tem protegido o nosso lar, tem protegido a nossa família. E nós queremos te louvar nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome o primeiro lugar nesse culto, nessa noite. Que o Senhor possa falar através da minha vida, Senhor. E que os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão em casa sejam alcançados pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cresça nesse lugar e que eu possa diminuir, Deus, e que o teu nome seja glorificado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Fidelidade a um Deus que é fiel. É o tema da palavra que eu tenho para trazer para vocês nessa noite. E eu queria começar falando um pouco da parte histórica do livro de Daniel. Nós vamos falar sobre a vida de Daniel nessa noite, sobre a fidelidade que Daniel tinha ao seu Deus. E eu queria começar falando um pouco da história desse livro, né? No terceiro ano do reinado de Joaquim, no ano 605 a.C., Daniel foi levado cativo junto aos exilados para a Babilônia por Nabucodonosor, naquilo que se chamou o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico ele foi profetizado por Jeremias no seu capítulo 25, no seu livro, e foi um período de 70 anos, onde o povo se tornou escravo na Babilônia, e nesse período eles foram escravizados porque eles tinham pecado contra o seu Deus, e Deus então, como forma de fazer um juízo sobre o seu povo, ele permitiu que o povo fosse levado para o cativeiro. Daniel, o nome de Daniel significava Daniel, Deus é o meu juiz. E ao chegar cativo na Babilônia, ele é requisitado juntamente com outros jovens para estudar na Babilônia e servir ao rei da Babilônia, que no caso era Nabucodonosor. O nome dele então é mudado. De Daniel, Deus é meu juiz, eles mudam o nome de Daniel para Beltesazar, que significa o Deus Baal proteja o rei. Um nome totalmente contrário ao que Daniel cria e pregava através do seu nome. Daniel, então, ele estuda na Babilônia para se tornar apto a servir ao rei, destaca-se entre os demais servos do rei, e nós vemos que Daniel, ele recebe um dom de Deus, de interpretar sonhos e interpretar visões, recebe cargos governamentais no reinado de Nabucodonosor e dos seus sucessores, Belsazar e Dário. E ao ler essas histórias relatadas no livro de Daniel, a gente se maravilha com as histórias do livro de Daniel. Quando eu falei aqui que abre em Daniel, alguém deu um glória ali atrás, porque Daniel é um exemplo de cristão para qualquer cristão em qualquer época. Amém? Então, Daniel, quando a gente vai ler o livro dele, a gente vê o quanto esse homem foi usado por Deus. Usado por Deus numa terra pagã, o quanto Deus se mostrou fiel na vida de Daniel, nós podemos ver isso, e o quanto o nome de Deus foi glorificado através da vida desse homem e do ministério que Deus tinha confiado a Daniel.
E se há uma qualidade que se destaca na vida de Daniel, é a sua fidelidade a Deus. E é por isso que nós vamos falar um pouco sobre fidelidade nessa noite. Esse texto que nós lemos no início, onde diz que não puderam encontrar nele falta alguma, porque ele era fiel, é um trecho da história de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões. E ele é jogado na cova dos leões justamente por decidir manter a sua fidelidade a Deus. Um decreto é lançado e nesse decreto ninguém poderia pedir nada a nenhum Deus, a não ser o rei. E Daniel, ele tinha o costume de orar a Deus e ele decide manter a prática de oração e buscar a Deus. E nós vemos que isso custou ele ser lançado na cova dos leões. Mas sabe de uma coisa? A fidelidade de Daniel livrou ele da cova dos leões. Porque Deus, ele é fiel àquele que é fiel a ele. Quantos fiéis a Deus nós temos aqui nessa noite? Se você tem sido fiel a Deus, eu quero dizer que Deus, ele é fiel na sua vida. Ele peleja por você. Ele lhe livra, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família. Deus deu livramento a Daniel e assim ele faz na minha e na sua vida, o tempo todo. Se a gente pudesse contemplar os livramentos que Deus nos dá todos os dias, da hora que a gente levanta, a hora da gente dormir, talvez a gente passasse a acreditar mais o quanto Ele é fiel. Mas eu quero dizer a você nessa noite, e quero que você diga para a pessoa que está aí do seu lado, Deus é fiel na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês, queridos, nessa noite, sobre a fidelidade de Daniel a Deus. E eu queria olhar para a vida de Daniel. Nós não vamos ler um texto específico do livro de Daniel, nós vamos ler alguns textos que vai dar ênfase ao que eu vou falar nessa noite. Mas eu quero dizer a você que eu quero estudar com você nessa noite a vida de Daniel, olhando algumas características de um servo que é fiel a Deus. Quantos servos fiéis temos aqui nessa noite? Se você ainda não se acha um servo fiel, vamos começar hoje a ser fiel ao Senhor, a decidir no seu coração ser fiel a esse Deus, porque vale a pena servir a um Deus fiel como o nosso. Amém? E a primeira característica que eu vejo está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Eu gostaria que você fosse abrindo. Daniel 9, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. E como primeira característica nessa noite, eu gostaria de falar que um servo fiel a Deus, ele tem a sua palavra arraigada no seu coração. Você tem a palavra de Deus arraigada no seu coração? O servo fiel a Deus, ele tem a palavra arraigada no seu coração. A palavra de Deus, ela cria raízes dentro do seu coração. Não é aquela planta superficial que vem um vento e ela arranca, mas ela fica lá dentro e cria raízes profundas e ninguém arranca. Quando a gente vai olhar a história de Daniel, eu vou falar algumas coisas aqui que eu peguei em alguns comentários históricos, talvez você não encontre aí no livro de Daniel, mas Daniel, ele nasceu no reino de Judá, no finalzinho do reinado do rei Josias. Quem aqui já ouviu a história do rei Josias? Algumas pessoas conhecem a história do rei Josias, né? E se a gente for olhar, foi durante o reinado de Josias que aconteceu um grande avivamento espiritual em Judá. As pessoas estavam entregues à idolatria, ao pecado, e Deus então levanta Josias, e Josias realiza uma grande reforma em Jerusalém. Ele purifica Jerusalém dos altares idólatras, ele reduz a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal, ele promove a restauração do templo do Senhor e nessa ocasião ele encontra o livro da lei de Deus. Ao encontrar o livro da lei de Deus e ver as palavras que há naquele livro de juízo contra o povo de Judá, o rei ele rasga suas vestes e ele se humilha na presença do Senhor. E ele envia aquele livro a uma profetisa, que naquela época era a profetisa Uda, e ela então revela ao rei qual era o intento do Senhor com aquelas palavras,
que Deus iria enviar o seu povo a um cativeiro. E aquele rei, então, ela traz uma palavra de conforto ao coração do rei. E diz a ele que por conta dele ter se humilhado na presença do Senhor, por conta dos olhos dele estarem no Senhor, eles não veriam a desgraça que estava para vir sobre aquela nação. E em face disso, nós vemos que o rei, ele toma uma decisão. Ele convoca todas as autoridades de Judá, todas as autoridades de Jerusalém, eles sobem ao templo do Senhor com todo o povo, dos mais ricos aos mais pobres. E lá, em alta voz, ele lê o livro da aliança para aquelas pessoas. E na presença do Senhor, ele faz uma aliança, comprometendo-se a seguir ao Senhor, obedecendo de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos. O livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 13, a parte C, diz que todo o povo se comprometeu com a aliança. O versículo 25 desse mesmo capítulo diz que nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E 2 Crônicas 34, 33, ela diz que enquanto Josias viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Que coisa linda! O rei, ele tinha poder, ele tinha autoridade para influenciar a nação. Tanto é que quando a gente vai ver a história dos reis de Judá, a gente vê que quando se levantava um rei ímpio, a nação se tornava uma nação ímpia. Mas quando Deus levantava um rei justo, a nação se arrependia dos seus pecados e se voltava para o Senhor. Então Daniel, ele nasceu nesse período, dessa reforma de Josias. Daniel nasceu no berço, podemos dizer assim, de um avivamento espiritual. Ali provavelmente ele foi instruído na lei do Senhor, porque a lei do Senhor era ensinada. Provavelmente ali a palavra de Deus foi arraigada no coração dele, que mesmo após a morte de Josias, quando seus filhos assumem o reinado, os 3 filhos dele são filhos ímpios, filhos que não conhecem a Deus, filhos que não temem a Deus, filhos que levam Judá novamente a se esquecer do seu Deus, voltando a cometer os pecados que Manassés cometeu lá atrás, os quais Deus disse que iria punir Israel. E o fogo da ira do Senhor se acendeu contra Israel por conta desses pecados. Eu não acredito, queridos, que tenha sido fácil para Daniel se manter fiel num período desse. Num período que esses reis assumiram. Daniel, quando foi para a Babilônia, Daniel tinha aproximadamente 18 anos. Esses reis, 3 filhos de Josias, eles reinaram 11 anos e 6 meses sobre Judá. Eu acredito que Daniel era um pré-adolescente ainda. E você imagina você se manter fiel quando todos começam a virar as costas para Deus, porque era o que estava acontecendo naquela nação, por influência daqueles reis. As convicções religiosas de Daniel e a palavra de Deus que foi implantada no seu coração, provavelmente por influência do rei Josias e também do profeta Jeremias, que foi o profeta que Deus levantou naquele tempo para falar à nação. Eu creio que essas 2 pessoas, elas influenciaram a vida de Daniel. Jeremias foi levantado para exortar o povo ao arrependimento e ninguém se arrependia. Mas existia um remanescente fiel naquele lugar. E entre o remanescente fiel estava Daniel. Daniel, ele confiava na palavra do Senhor e ele se mantinha firme na fé no seu Deus. No texto que a gente leu inicialmente, do capítulo 9, versículo 2, diz que Daniel compreendeu pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada a Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Ou seja, o profeta aqui ele tinha aproximadamente 85 anos. E ele continuava com os olhos na palavra do Senhor.
Ele não tinha esvanecido. Porque muitas vezes a gente está assim, a gente começa tão bem, né? O pastor falou aí sobre os novos convertidos, que vocês estejam com os olhos na palavra. Que nada consiga arrancar a palavra do seu coração. Mas que você possa se fortalecer em Deus a cada momento, porque a sua força vem dele. E nós vemos que Daniel, ele tinha essa palavra arraigada no coração. E mesmo num contexto desse que ele estava vivendo, ele continuou sendo fiel ao Senhor. Sendo fiel ao seu Deus. Ele estava numa terra pagã, queridos. Babilônia era uma terra pagã. Vivendo no meio de um povo pagão. Idólatra. Mas sabia que isso não fez ele tirar os olhos do Senhor? E nem fez tirar os olhos da sua palavra. A semente da palavra de Deus plantada no coração de Daniel, ela deu frutos. E enquanto eu falava sobre esse ponto da pregação, eu queria falar para você, mãe e pai, que está em casa ou que está aqui também, porque Deus falou comigo. Porque muitas vezes a gente ensina a palavra de Deus aos nossos filhos, e quando eles chegam numa idade que a gente pode dizer que é a idade da maturação, que eu acho que é a idade da enganação. E eles acham que sabem mais do que Deus. Acham que sabem mais do que o Criador, que criou todas as coisas. E muitas vezes esses filhos, eles começam a se afastar do caminho do Senhor. Os pais criam eles no caminho do Senhor, mas eles começam a crescer, começam a engrossar o lombo e acham que já podem andar sem Deus, andar sozinho. E sabe o que foi que Deus disse a mim? Diga às mães, inculque a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Fale a palavra, porque a palavra ela não volta vazia. A palavra ela tem poder de santificar, ela tem poder de curar, ela tem poder de salvar e tem poder de libertar. E você talvez esteja aí dizendo, mas eu ensinei, eu fiz tudo direitinho, do jeito que era para fazer. Do jeito que Deuteronômio manda, eu ensinei, sentado, andando, em pé, deitado, de todo jeito. E o menino saiu dos caminhos do Senhor. Sabe o que foi que o Senhor me falou? Um texto que está lá em Jó 14, 7 a 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. E receba essa palavra, mãe, você que está em casa, pai, você que está aqui. Não tire os olhos do Senhor. Não existe outro caminho além do Senhor. Ele tem as palavras de vida eterna. Onde você tem buscado palavras de vida eterna? A semente da palavra de Deus foi plantada no coração de Daniel, e por isso que Daniel ele não se afastou dos caminhos do Senhor. Enraize essa palavra no seu coração, meu querido. Pare de gastar tempo com a internet, pare de estar gastando tempo com coisas que não edificam a sua vida. Aquilo que você precisa está aqui. Está disponível. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor fala ao nosso coração, ao cheiro das águas brotará. E ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ninguém pode impedir o agir do Senhor na sua vida, na vida da sua família e na vida dos seus filhos.
Há esperança em Deus. Confiemos no Senhor, porque nada foge ao controle das mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu queria também colocar o segundo ponto aqui nessa noite. E o segundo ponto que Deus trouxe ao meu coração é que o servo fiel, ele não se deixa influenciar pelo mal e nem pelas circunstâncias à sua volta. Daniel 1, versículo 8, a parte A diz: Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Queridos, após a morte de Josias, os filhos de Josias reinam sobre Judá, mas eles são homens ímpios, eles são homens que desagradam a Deus, eles induzem o povo de Deus a errar, fazendo o que o Senhor reprova. Deus então levanta o profeta Jeremias para profetizar contra seu povo, e quando chegamos ao capítulo 7 do livro de Jeremias, a principal acusação de Deus contra o seu povo diz respeito ao culto que eles prestavam a Deus. E na falsa religião que eles professavam. Eles iam ao templo, né? O pastor falou aqui sobre o templo de Salomão. Eles iam àquele templo, né? Deus derramou a sua glória naquele templo, mas a confiança deles não estava no Senhor. A confiança deles estava no templo. Eles pecavam, eles se prostituíam, eles adulteravam, faziam tudo o que queriam fora do templo. Mas quando chegavam dentro do templo, eram santos, 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 eram eles. E eles iam no templo, queridos. Não eram porque eles queriam comunhão com Deus, mas é porque eles tinham o templo como se fosse um amuleto. Eu vou fazer o que eu quiser, mas o simples fato de eu entrar no templo, isso aí vai fazer com que a bênção de Deus e a proteção de Deus esteja sobre a minha vida. Enganados. Eles eram injustos, eles oprimiam o estrangeiro, oprimiam o órfão, oprimiam a viúva, derramavam sangue inocente e adoravam outros deuses. E eles achavam que Deus não estava vendo isso. Diga para o seu irmão aí, Deus vê tudo. Deus vê tudo, meu irmão. Você que está em casa. Não tem nada escondido que o Senhor não veja. Ele conhece o seu assentar, Ele conhece o seu levantar. Mesmo antes da palavra sair da sua boca, Ele já sabe aquilo que você vai falar. Ele tudo conhece. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas vezes, queridos, Deus não advertiu aquele povo através dos profetas? Quantas vezes Jeremias não foi levantado para profetizar sobre o pecado daquele povo? E ele era humilhado, ele era desprezado. É conhecido até como o profeta chorão, de tanto que ele chorava por conta do pecado do seu povo. Deus falava, mas eles não ouviam. Deus chamava, mas eles não respondiam ao chamado de Deus. E sabe o que foi que Deus fez? Na sua ira, Deus decide expulsar aquele povo da sua presença. Coisa dura, né, para o povo de Deus, ser expulsado da presença de Deus. Eles foram expulsos da presença de Deus. E sabe o que foi que Deus disse a Jeremias? Jeremias, não ore mais por esse povo. Não faça súplicas ou pedidos em favor deles. Não interceda por eles, pois eu não ouvirei. Jeremias 7, 29, a parte B, diz que o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou a sua ira. Que coisa triste, queridos. Agora eu queria que você, eu gosto de mergulhar um pouco nas histórias da Bíblia. E eu queria que você imaginasse Daniel nesse contexto. Um adolescente. Vamos dizer que Daniel tivesse 14, 15 anos. Nesse contexto que ele estava aqui.
Eu acredito que ele tenha tido mais dificuldade de permanecer fiel a Deus junto com esse povo de Deus do que lá na Babilônia. Porque lá pelo menos o povo não era cristão. Lá pelo menos o povo deixava escancarado que não servia a Deus. Porque eu acho que não existe coisa pior do que a pessoa dizer-se cristã, dizer que serve a Deus e a sua vida refletir tudo o contrário do que ela diz que acredita. Um crente que não dá testemunho cristão, que quer viver um evangelho de oba-oba, que vai ao templo, ora a Deus, mas quando sai por aquela porta, envergonha o evangelho de Deus. Envergonha a palavra de Deus, até nas suas redes sociais, com as suas postagens e com as suas fotos. Deus nos chama a nos arrepender nessa noite. Nos arrepender. Porque sabe o que é que acontece quando você faz isso com a sua vida, quando eu faço isso com a minha vida? Nós estamos sendo levantados como empecilhos para que outras vidas olhem para o Senhor. Porque quando nós erramos, queridos, eles não vão olhar nem para a nossa igreja, eles olham para a gente. E é porque é crente. E é porque diz que serve a Deus. Para ser crente igual aquele ali, Deus que me livre, que eu não quero ser crente igual uma pessoa daquela. Que testemunho horrível. Que testemunho feio. Cristãos que andam na prática do pecado lá fora. Mas que muitas vezes Deus levanta um profeta aqui para falar. Porque quem está aqui e orou e se consagrou ao Senhor para trazer uma palavra para você, Deus usa. É profeta de Deus no púlpito. E muitas vezes Deus levanta profetas no púlpito para falar o seu coração. Mas você decide, eu não vou escutar isso. Isso não é Deus que está falando. E endurece o coração. E fecha o coração. Mas sabe uma coisa? Daniel, ele não foi influenciado por esse mal. Daniel não foi influenciado por esse contexto. Ele não foi influenciado pelo que ele via acontecer fora do templo pelos irmãos. Mas ele foi influenciado pela fé no seu Deus. Daniel também, ele não foi influenciado pelas circunstâncias difíceis que Daniel enfrentou. Imagine que o profeta Jeremias dá uma mensagem de juízo ao povo, que o povo seria levado cativo, que o povo seria levado para um cativeiro, onde ficariam 70 anos nesse cativeiro, por conta de terem pecado contra o Senhor. E diz a Bíblia que na primeira leva dos desobedientes, dos infiéis, quem vai? Daniel. Talvez fosse eu e você que estivesse naquela primeira leva, meu irmão. Mas o que adiantou servir a Deus? O que adiantou estar na casa do Senhor? O que adiantou eu lutar contra o pessoal que estava querendo me desviar para o caminho errado? Eu me mantive fiel e estou aqui, pagando com os infiéis. Se fosse eu e você, se fosse eu, vou botar aí para mim. Eu acho que eu teria pensado isso. A Bíblia não fala sobre o trajeto dessa viagem para a Babilônia. Da experiência dessas 10.000 pessoas que foram levadas na primeira leva. Mas a distância entre Jerusalém e a Babilônia era 1.330 quilômetros. Lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 8, ele fala algo em torno de 4 meses de viagem. Nesse tempo não tinha transporte como tem hoje. O transporte era camelo e cavalo. Então você imagina durante 4 meses, esse povo sendo levado para a Babilônia como escravo. O que não passou na cabeça de Daniel? O que não passou na cabeça de Daniel? Porque quando a gente está enfrentando alguma coisa difícil assim na nossa vida, não tinha um profeta talvez lá para dizer uma palavra para ele. Mas Daniel, se a gente for olhar e imaginar um pouco essa viagem, a gente está 6 meses mais ou menos de pandemia, né? E se eu for perguntar aqui, quem já murmurou contra a pandemia?
Todo mundo murmurou. Quem já murmurou por conta dessas máscaras no nosso rosto? Eu, todo dia eu reclamo dessas máscaras, não aguento. Mas imagine Daniel lá, junto com aquele povo tudo murmurando, tudo reclamando, talvez tudo chorando, tudo com medo de morrer, porque era costume dos reis levar e às vezes matava lá na terra deles. Mas Daniel, ele permaneceu fiel. Ele chega na Babilônia e por pertencer à nobreza ele é escolhido para estudar na Babilônia, para aprender a língua, para aprender a cultura, para servir ao rei. Nabucodonosor determina o alimento, determina a bebida, e ele não ia ficar em qualquer canto não, gente. Ele ia ficar no Palácio Real, Hotel 5 estrelas. Ele foi matriculado no curso, né? Ele ia fazer esse curso, fazer uma imersão na cultura, né? Que é como a gente fala hoje. Aprender a língua, aprender a cultura dos caldeus. Tudo pago pelo rei. Ele não ia gastar um centavo. Era o fiéis, né? Naquele tempo. Fiéis hoje a gente paga depois, né? Mas lá não tinha fiéis. Ele ia receber tudo gratuitamente. E com emprego garantido depois. Ele ia servir ao rei, né? Mas quando a gente vai ver a vida de Daniel, a gente vê uma coisa muito interessante. Porque se fosse outra pessoa no lugar dele, eu acho que teria pensado, eu estou longe da minha família. Eu estou longe do templo do meu Deus. Eu estou aqui numa terra pagã. Deus deixou eu vir como cativo. Meu nome foi mudado. Então, tanto faz, eu vou meter a cara aqui nessa cultura, vou adorar os deuses dele, porque isso vai me trazer algum tipo de benefício, e vou crescer aqui nessa nação. Talvez eu e você pensasse assim. Mas sabe que Daniel pensou diferente? Daniel propôs no coração dele não se contaminar, não se misturar, não se influenciar. E porque ele toma essa decisão, Deus honra a vida desse jovem. Deus honra a vida desse jovem. Ele consegue o favor dos eunucos do rei para não comer das iguarias, porque ele sabia que aqueles alimentos eram consagrados aos deuses daqueles reis da Babilônia. E ele estuda por 3 anos a cultura, a língua, os costumes, ele faz uma imersão na cultura da Babilônia, mas ele não é influenciado por aquela cultura. Deus honrou a vida de Daniel. Deus honrou a vida de Daniel. E eu quero dizer a você, querido, como a gente precisa hoje decidir no nosso coração não nos contaminarmos com aquilo que o mundo tem falado. Não nos contaminarmos com aquilo que o mundo tem pregado como verdade. Aquilo que essa sociedade caída e sem Deus tem tentado empurrar como verdade na nossa vida. Filosofias que negam a existência de Deus, filosofias que muitas vezes não creem no criacionismo, que tentam arrancar do cristão a sua fé no seu Deus e colocar no coração do cristão os conceitos mundanos, os conceitos que Deus não aprova, os conceitos que aborrecem o coração de Deus. E muitas vezes esses conceitos acabam afastando aquele que é fiel dos caminhos do Senhor. E eu quero dizer a você, decida no seu coração hoje, se manter fiel a esse Deus, crendo que se você é fiel a Ele, Ele é fiel a você. Ele é fiel a você. Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar, Ele vai honrar a sua vida. Não se deixe influenciar, meu querido, mas influencie. Influencie para o reino, porque Deus deseja isso de você. Ele deseja que você seja um influenciador do reino dele. Amém? Um terceiro e último ponto, já estou terminando, diz que o servo fiel, ele põe a sua confiança no Senhor e glorifica o seu nome com a sua vida. Daniel 6, versículo 10. Abra aí na sua Bíblia.
Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando a gente vai ler os critérios de escolha, que está lá no capítulo 1, versículo 3, desses jovens que deveriam assistir no palácio do rei, nós percebemos que Daniel não era qualquer um. Daniel não foi escolhido a ermo, né? Daniel, se você for olhar lá, Daniel 1, capítulo, versículo 3, ele diz que Daniel, ele era da linhagem real, ele era da nobreza. Ele não tinha defeito algum. Ele era formoso de aparência. Ele era instruído em toda sabedoria, na ciência e no conhecimento. Além de todos esses atributos que já acompanhavam Daniel, quando Daniel chega na Babilônia, após o curso de 3 anos, o versículo 17 desse capítulo 1, ele diz que Deus lhe deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E ainda lhe deu o dom de interpretar visões e de sonho. Que currículo invejável, né, gente? Uma inveja santa, né? Crente não sente inveja. Uma inveja santa, né? Então, a gente vê que Daniel, ele tinha um currículo invejável. Mas se a gente for olhar a vida de Daniel no decorrer do seu livro, a gente vê que Daniel não era soberbo. Daniel não era orgulhoso. Porque Daniel, ele não colocava a confiança dele nas qualificações que ele tinha. Mas ele colocava a confiança dele no Deus Todo-Poderoso que ele servia. E a gente vê no livro dele várias vezes ele orando, ele pedindo para os amigos orarem por ele. Daniel era um homem de oração. E quando a gente vê esse texto aí, diz que Daniel, ele tinha um costume. E qual era o costume de Daniel? Orar 3 vezes ao dia ao Senhor. E isso não era ociosidade. Tem gente que diz, Daniel não tinha nem o que fazer, passava o dia orando. Não era ociosidade, não. Ele era um homem muito ocupado. Se você for ler lá o livro dele, você vai ver que ele era um homem muito ocupado. Mas esse homem, ele era fiel a Deus. E isso se chama, sabe o que, queridos? Dependência. Eu posso ter o currículo que eu tiver, mas eu preciso depender de Deus. Precisamos depender de Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. A gente precisa parar com essa ideia de ser crente autossuficiente. De achar que não precisa de nada, que não precisa de ninguém. Que porque adquire um conhecimentozinho a mais em uma determinada área, é o Senhor da verdade. E que muitas vezes quer questionar até a verdade de Deus, porque se acha dono da verdade. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Suficiente só existe um. E esse é Deus. Não sou eu, não é você, não é seus estudos, não é suas qualificações, não são seus cursos, seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado, não. A nossa suficiência precisa vir do Senhor. Ele é suficiente nas nossas vidas. Daniel chegou à Babilônia com aproximadamente 18 anos de idade. E quando aconteceu esse episódio aí da Cova dos Leões, Daniel tinha 85 anos de idade. Daniel tinha capacidade para governar, que ele estava governando. Ele tinha status, com certeza tinha dinheiro, né? Tinha conquistado cargo de confiança. Tinha o favor do rei, mas ele
permaneceu colocando a confiança dele no Senhor, a quem ele servia. E a fé dele era uma fé inabalável. Quantos desejam uma fé inabalável? Como precisamos de uma fé inabalável. E se a gente vai ver a história, a gente vê que Daniel, ele colheu muitos frutos da sua confiança e da sua fidelidade a Deus. Eu poderia falar de muitas bênçãos que Deus derramou na vida de Daniel, da sua prosperidade na terra do seu cativeiro, os livramentos que Deus proporcionou, o favor que ele recebeu dos homens e dos reis naquela nação, as revelações que ele recebeu de Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito que a maior bênção que ele recebeu e o maior legado que ele deixou foi ser reconhecido no meio daquela cultura pagã e idólatra como um homem de Deus. Daniel foi reconhecido como um homem de Deus. Daniel ficou conhecido na Babilônia como um homem iluminado, que tinha sabedoria e inteligência dos deuses, que tinha o Espírito do Santo Deus. A gente pode ver isso em Daniel 4:8 e em Daniel 5:11. Daniel também foi conhecido como um homem irrepreensível. Daniel influenciou pessoas, ele influenciou reis, e Daniel fazia questão de, em cada oportunidade que tinha, apresentar o Deus a quem ele servia como um único e soberano Deus. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel. Deus quer ser glorificado através da sua vida, meu irmão. Deus quer ser glorificado através da minha vida. Mas para isso nós precisamos decidir em nosso coração ser fiéis a esse Deus. Gley cantou essa última canção aqui falando sobre a volta de Jesus. Eu propus no meu coração esse ano, desde o começo da quarentena, estudar esse livro de Daniel e trazer pregações sobre o livro de Daniel. Porque Deus tem falado muito sobre a fidelidade de Daniel em meio às circunstâncias da vida. E como nós precisamos, querido, como igreja, ser mais fiéis a Deus. Deus, ele é fiel. E ele quer contar com servos fiéis. Eu não sei como tem sido a sua vida no seu trabalho, no seio da sua família, na universidade. Mas eu quero dizer a você que Deus quer que você seja reconhecido lá como um servo fiel. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Porque isso vai glorificar o nome do Senhor. O Salmo 18, nós já vamos terminar. O versículo 25, a parte A, ele diz: ao fiel te revelas fiel. Quantos querem provar da fidelidade do Senhor na sua vida? Permaneça fiel. Seja fiel. Porque Deus, ele vai honrar a sua fidelidade a ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor nos dá exemplos, como o exemplo de Daniel, Pai. Para que nós possamos, ó Deus, olhar e ver que é possível, Senhor. É possível, Deus, em meio a essa sociedade falida, a essa sociedade mundana, a essa sociedade, ó Deus, que inverte os valores para tirar os valores do Senhor do nosso coração. É possível, Deus, ser fiel, Senhor. E Deus, eu oro pela tua igreja agora. Eu oro pelo teu povo que está aqui reunido. Eu oro pelo teu povo que está dentro dos seus lares nesse momento, ouvindo essa pregação, ouvindo essa oração, Pai. Deus, coloca a fidelidade de Daniel no nosso coração. Senhor, que as coisas desse mundo não venham nos influenciar para longe do Senhor. Que as coisas que o mundo tem apresentado, Deus,
Não venha, Senhor, atrair os nossos olhos. Mas, Deus, que os nossos olhos possam estar no Senhor, possam estar na sua palavra, possam estar na sua verdade, Deus, porque a tua verdade, ela não passa. Céus e terra passarão, Senhor, mas a tua palavra, ela permanece para sempre. E Deus, eu oro agora e te peço em nome de Jesus, nos dá um coração fiel. Nos dá um coração fiel. Que o Senhor tire, Pai, do coração do teu povo toda infidelidade. Que o Senhor, Deus, derrame na nossa vida a santidade, o temor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a ser fiéis. Daniel tinha os olhos na eternidade, Senhor. Nos ajuda a ter os olhos na eternidade. Porque tudo aqui vai passar, mas o Senhor vai permanecer. E nós permaneceremos contigo. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Nos ajude a ser servos fiéis. Nos ajude, Deus, a influenciar as pessoas à nossa volta. Que a nossa fé, Deus, motive pessoas a crer no Senhor. Que a nossa fé, Deus, motive pessoas a acreditar no Senhor. E Deus, que o teu nome, que ele seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Eu queria